Pessoal, eu já estou com o Dr. Arno Prante, cardiologista do Instituto do Coração. Estivemos esses dias atrás conversando com ele. Eu gosto muito de conversar com ele, ele sabe disso. Eu amo a família dele. E ele é o pai da Débora Frederico, aquela loira lindíssima, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho de prevenção. As pessoas falam assim, Tamires, procura falar um pouco de prevenção, não já conversar sobre a doença, né? Por que a pessoa lá infartou e o que acontece com o infarto, né? O que acontece com as veias. Então, hoje nós vamos falar um pouco de prevenção. E sempre que o Dr. Arno tiver um tempo, a gente vem. Enquanto ele estiver nos recebendo aqui, eu estou vindo. Porque eu gosto muito dele como cardiologista no programa, pela sabedoria dele como cardiologista, né? Ele deve ter uns 30 anos, acho, já de profissão. 47 anos. Nossa, só em Moarama 47. O senhor veio da onde? Tudo bem, doutor Arno? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer, mais uma vez, falar com você e com teus ouvintes, né? Com os ouvintes inteligentes, porque essa observação deles é muito pertinente. Nós temos que te prevenir. Prevenir é muito melhor que tratar, né? Melhor a prevenção. É, sim. E nós perdemos muito tempo justamente por causa disso, porque o médico fica enclausurado no consultório e não vai em encontro ao povo. E nós temos que instruir, fazer com que eles também possam se prevenir e cuidar da sua saúde. Não só com medicamentos, mas com cuidado, que é muito importante. Verdade. Da onde que o senhor veio? Eu vim de Porto Alegre, fiz faculdade na Federal de Porto Alegre. Você é gaúcho, tchê? Sou gaúcho, tchê. Gosta de chimarrão? Gosto, chimarrão todo dia. Eu também gosto, eu sou catarina, mas eu gosto. É bom, né? E só consigo tomar chimarrão de verdade, assim, à vontade, tranquila, só lá em Cascavel, quando eu vou para lá, porque o pessoal lá toma mesmo chimarrão e eu gosto muito. Quantos anos o senhor é cardiologista e a sua formação foi em Porto Alegre? Foi em Porto Alegre e eu vim para... Eu fiz residência, fiz a faculdade na Federal Porto Alegre, residência lá também. E em 1971 eu comecei a trabalhar como médico aqui em Moarama. Tempo, hein, gente? É. Cheio de experiência. Graças a Deus. Com todos esses anos já que o senhor tem aí de cardiologista, de que forma que o senhor vê hoje todo o avanço na área da cardiologia? O avanço foi muito importante na área de cardiologia, porque até bem pouco tempo, só para dar um exemplo, quando se fazia um cateterismo, a coronariografia, que filma as nossas coronárias são as artérias que alimentam o músculo do coração, o miocárdio. Então, o cateterismo, a coronariografia, o que é? Eles conseguem filmar, eles injetam um contraste na coronária e daí filmam. E dá para ver perfeitamente o estreitamento, se existe, da coronária. Até eles calculam em porcentagem. Então, algum tempo atrás, quando chegava em 80%, 90% de pressão, se fazia cirurgia. E se fazia cirurgia doidado, né? Nesse país e no mundo. Eles começaram a observar, mas para um pouquinho. Muitas pessoas já infartam com 50% de obstrução. Então eles começaram a estudar. E a grande novidade que apareceu nos últimos anos foi essa. Em última análise, o que entope a coronária no coração, produzindo infarto, ou numa artéria cerebral produzindo o derrame, o AVC, não é que a placa de arteriosclerose fica entupindo completamente, 100%, não. É a formação de um trombo ali. Então, quando tem uma fissura, uma lesãozinha pequena na placa de arteriosclerose, as plaquetas, que são partículas do sangue que causam a coagulação, que a coagulação, afinal de contas, é um processo de defesa do organismo. Se você corta a pele, elas têm que chegar lá para coagular o sangue. E no coração, infelizmente, elas trabalham contra. Então, as plaquetas chegam ali e forma-se o trombo, sangue coagulado. Isso que entope é o desenlace fatal do infarto ou do AVC. Ou numa artéria periférica também, onde quer que seja. E essa foi a grande descoberta. Então, hoje a gente trata muito a placa e dá-se anti-inflamatórios, porque a gente sabe que é uma reação inflamatória ali. Eu estava esses dias lendo ainda um consenso
da Sociedade Europeia de Cardiologia, do congresso deles, e eles acham, por exemplo, as estatinas, que são as substâncias que baixam o colesterol, a importância dela como uma ação pleiotrófica, que a gente chama em cardiologia, que é de proteger a placa das crianças, é mais importante do que baixar o colesterol. Então, são algumas substâncias que a gente já hoje dá no nosso arsenal terapêutico para evitar que a pessoa infarta. Claro, tem alguns casos ainda que deve ser feito, colocado um stent, aquela molinha, né? Fazer angioplastia, que é a dilatação da artéria, ou até mesmo, alguns casos também, se for várias coronárias doentes, tem que fazer cirurgia ainda. Mas a gente observa que a cirurgia cardíaca da revascularização coronária diminuiu drasticamente, porque estás agindo agora jamais de uma maneira antecipada para prevenir e evitar um infarto. Nossa, e falando em infarto, qual que é o pior para um organismo? Colesterol alto ou triglicerídeo? Olha, o colesterol, o triglicerídeo é interessante. No último congresso que eu fui ver a palestra do professor, uma aula, e ele falou assim, olha, eu prescrevo muito pouco remédio para triglicerídeo. É mesmo? E coincidentemente também um ano eu fiz um curso de reciclagem de cardiologia, e no mesmo ano eu fui no Congresso Brasileiro de Cardiologia. Então, em 2 momentos diferentes, 2 professores, eles falaram a mesma coisa. Eles falaram assim, olha, o triglicerídeo normal vai até 200. Eles querem falar em 150, mas até 200. Então eles falaram, o triglicerídeo, quando chegar a 500, trate, porque ele tem a chance, tem a probabilidade de levar a uma pancreatite. Nem se falou em coração. O perigo maior é o pâncreas, é a pancreatite. Então 500 é um volume muito grande, né? Muito grande, também Então, o triglicerídeo ele baixa facilmente com o regime de comida. Diminuindo a bebida de álcool, o açúcar e a farinha de trigo, a chance de normalizar é grande se não for muito alto. Agora, o colesterol alto, se for bem alto, né, especialmente o LDL, o colesterol ruim, a partir de 130 ele é alto. Nós temos que tratá-lo. Fazer regime de comida, né? Diminuir qual é o colesterol, qual é o regime de comida? Diminuir a gordura animal, a gordura da carne, a gordura do leite, a pele do frango, né? E caminhar. Fazer atividade física, isso é importante. Seja um atleta. Atleta, exatamente. Eu costumo falar para meus pacientes, se a pessoa caminhar meia hora por dia, 4, 5 vezes por semana, o coração agradece. Então o meu deve estar tinindo. Que bom, parabéns. Eu ando em 5 todo dia. Que bom, isso é bom. Para ter um coração saudável, chegar, por exemplo, na sua idade, assim, na minha, com coração bom, o que nós devemos fazer? Porque a gente sabe, como você falou da comida gorda, que essas coisas erradas, tá? O trigo, né? Muita gente está deixando agora da farinha do trigo, né? Do glúten, por exemplo, né? Porque a gente sabe que ele bem não faz, né? Nem é saudável também, não sei para que serve, mas enfim, nós temos trigo. A farinha de trigo realmente, como o açúcar, né? A gente na faculdade aprende que é uma caloria vazia. Né? Ele é bom para engordar, né? É verdade. Né? Mas como alimento nutritivo, ele é pobre mesmo. Ele é pobre, eu também acho. Agora, prevenção, para que nós possamos ter uma saúde boa, uma geração saúde. Não devemos fumar, porque tem tanto o cigarro. Até eu vi uma matéria do cigarro eletrônico esta semana. E daí até fizeram as perguntas, faz mal? O cigarro sempre faz mal. Tudo. No meu entendimento, os 4 principais fatores de risco é diabetes, fumo, pressão alta, e eu coloco, modestamente, no meu parecer, o estresse, como o 4º fator de risco. Ele é deletério ao coração, e depois tem os outros fatores, claro, o colesterol, o triglicerídeo, o aspecto hereditário. O médico sempre tem a obrigação de perguntar para o paciente a história familiar. Se de repente o paciente fala assim, olha, eu perdi um tio, morreu de repente com 50 anos, então o cuidado deve ser redobrado, né? Pergunta da história familiar se tem diabetes. A história é importante, né? O sedentarismo, o excesso de peso, são fatores de risco.
quanto mais fator de risco tiver a pessoa, mais chance ele terá de desenvolver uma doença do coração. Então, quanto mais fator de risco, pior. E nos congressos ele chama a atenção, o homem a partir dos 35 anos de idade tem que começar a cuidar, e a mulher a partir dos 40. Isso é uma coisa bem definida já, né? E que é cuidado então? Fazer o exame de sangue. Basicamente, não é muito não, basicamente ver se não tem diabetes, o colesterol, o triglicerídeo. Basicamente isso para o coração é isso, né? Claro, fazer um check-up completo, eles vão fazer também, especialmente na mulher, o problema de tireoide, gastúrico, né? Se a pessoa tem pressão alta, então já tem mais outros exames que entram na dança. Mas fazer então esse exame de sangue, se for normal, uma vez por ano é o suficiente. Fazer um eletrocardiograma uma vez por ano, né? E claro, se a pessoa se alimenta mal, cuidar, né? Procurar se alimentar bem. Se fumar, parar de fumar. Se tem uma vida sedentária, vamos caminhar. Se tem pressão alta, cuidar muito a pressão, né? E hoje, felizmente, o nosso arsenal terapêutico é muito bom, porque esses medicamentos modernos, eles cuidam da pressão e cuidam do coração, eles protegem o coração também. Então, isso é muito importante, né? Agora, o diabetes tem que ter cuidado. Eu sempre oriento meus pacientes, se puderem, é tão grande o número, a incidência de diabetes, que nem todos, infelizmente, conseguem uma consulta endocrinologista, né? Mas sempre que é possível, procurar um endocrinologista, procurar um especialista, porque o diabetes é terrível. O diabetes, quando a pessoa diz que tem diabetes, já nós ficamos com a pulga atrás da orelha. Vem um cidadão, diz, eu já tive um infarto com 60 anos, tá? Você fuma? Não fumo, tá? Eu só trabalhei braçal, não sou gordo, tá? E de repente eu sou diabético. Bom, pronto. Já está a história. Já estamos na mão culpado. O diabetes é terrível. Tem que ter muito cuidado. Ele ataca muito o coração? Toda a circulação, né? O coração, rim, cérebro, artérias periféricas, muitas amputações de perna, né? Olho, muitas pessoas ficam cegas do diabetes, enfim, onde tem a artéria, ele está ali de espreita para prejudicar a artéria. Agora, o diabético, por exemplo, chega aqui, é diabético, o que ele tem que fazer? Caminhar também, né? Tem uma saúde boa. A caminhada é muito importante. Não é o diabético tem que caminhar, né? Eu li um livro sobre Alzheimer. Ontem mesmo também eu vi uma especialista, uma psiquiatra, ela chamando a atenção, tem que caminhar. Uma das maneiras de evitar o Alzheimer é caminhar. Então a caminhada faz bem para tudo, e especialmente para o diabetes. Eu tenho um colega, ele é vascular angiologista, e uma vez ele fez, se um dia eu descobrir que eu tenho diabetes, eu fecho meu consultório 1 hora antes para caminhar. E ele sabe, ele é autoridade nisso, ele sabe o que o diabetes pode aprontar para a nossa circulação, né? Não pode ser sedentário de jeito nenhum. Não pode ser sedentário, não pode. Pois é, aí está a dica para vocês, porque hoje a incidência de diabéticos é grande. É muito grande. É muito grande, né? Agora, o que desencadeia, doutor, o diabetes? Muito açúcar, descuido com alguma coisa? Ou é genética também? É o nosso pâncreas que deixa de funcionar, né? Às vezes totalmente, às vezes parcialmente, né? E o genético também. Por isso, na história, o médico tem obrigação, quando ele chama a história, nós chamamos de anamnese, a história que nós tiramos do paciente. Uma das perguntas que nós temos obrigação de lembrar de fazer é saber se na família tem diabéticos, pais, tios, irmãos, né? Tem o aspecto hereditário também, sim, genético, tem. Se não tem história de problemas de coração, cardíaco na família, tem que cuidar também ou não corre tanto perigo? Não, a chance de desenvolver doença cardíaca é bem menor, né? Mas existe o perigo, sim. Porque, por exemplo, os pais, os antepassados tiveram uma vida regrada, souberam se alimentar, caminharam, fizeram atividade física, né? E agora, no mundo moderno, o pessoal se acomoda, come errado, toma muito bebida de álcool. O álcool em pequena quantidade, ele não pode ser tão incriminado, mas na quantidade moderada para frente, ele sempre faz mal, qualquer tipo de álcool.
Cigarro, felizmente, no Brasil, isso é uma das coisas que nós devemos nos orgulhar no Brasil, o combate ao cigarro, ao fumo, né? Tem outros povos que fumam muito mais que nós, e não tem as leis rígidas que nós temos aqui no Brasil, agora de ser proibido fumar em local fechado, né? Isso foi um avanço muito grande, e nós no consultório nós observamos muita gente mesmo parou de fumar. Isso foi uma vitória, sem dúvida nenhuma, porque o cigarro é terrível, e o cigarro não é só o coração, não é só o câncer do pulmão, né? Vários cânceres. Eu me lembro que eu estava na faculdade, naquele tempo, já isso há 50 anos atrás, eu vi uma pesquisa que eles provocaram câncer de bexiga em rato. Quer dizer, longe, injetavam nicotina no rato, né? Naquele tempo, se falava, quando a primeira vez que eu me lembro, o cigarro tem 700 substâncias, não é só nicotina, não, são os alcatrões, né? São gases, né? E os 700, e eu pensava, estão chutando, estão exagerando. Hoje a gente sabe, depois falaram em 2.000, hoje já quem fala em 4.000 substâncias num cigarro. Então o cigarro é terrível, né? Eu li uma vez, até numa revista médica, a definição do que é o cigarro. O cigarro é um cilindro com uma brasinha na ponta e na outra o idiota chupando. É uma definição muito interessante. Porque realmente, por que a pessoa fuma? Né? Só para gastar dinheiro e perder a saúde, né? Eu acho que tudo aquilo que você fica inalando todo dia, várias vezes por dia, isso deve judiar do coração e tanto do pulmão também. Aliás, de toda a circulação. E o pulmão, eu sempre falo para os pacientes, né? Se eu fumasse, eu largaria o cigarro, não seria tanto medo do câncer, porque afinal, o câncer mata mais ou menos rapidamente. Agora, de medo do enfisema. O enfisema, doença crônica depois, né? O enfisema, ele... Se eu tiver tempo, eu poderia falar alguma coisa sobre o enfisema. O nosso aparelho respiratório, ele começa nas narinas, onde já o sangue, o ar é aquecido, por isso é importante respirar pelo nariz, né? Depois ele desce a traqueia, vai para os brônquios vão se cada vez ficando mais fininhos, até os bronquíolos. E finalmente o alvéolo, que é a última porção do aparelho respiratório. Até a gente pode falar em saco alveolar. É como se fosse um saco mesmo, né? E durante todo esse trajeto dos brônquios, bronquíolos, tem na parede células mucosas que secretam um muco, é o tipo de um cuspe. Isso é necessário, a natureza sabe, ela fez isso aí. Porque se não tivesse isso, em poucas horas você respirando o ar seco deixaria aí ferida todo o brônquio, uma passada de tempo. Então a função dessas glândulas é sempre lubrificar os brônquios. E na parede também tem cílios, que fossem como uns cabelinhos, né? Isso tudo no microscópio, a gente não consegue ver a olho nu. E os cílios sempre estão em movimento, levando para fora esse muco. Vem para a laringe, faringe, e a pessoa engole sem perceber esse muco, né? Isso no indivíduo normal. Uma das coisas que a nicotina, essas drogas de cigarro fazem, eles paralisando esses cílios. E eles deixam de ter esse movimento. Então, o que acontece? Esse muco formado nas paredes, ele começa a se acumular lá dentro, né? No brônquio maior, então você tossindo, você consegue. Agora no bronquíolo pequeno, lá no fundo, você não tem como expulsar. Então eles vão se acumulando nas paredes, e nesse saco alveolar que eu falei, que é a última porção do pulmão, tem vasos, né, onde se dão as trocas. Quando a pessoa respira, o oxigênio passa para o sangue, e o gás carbônico tem que ser eliminado do sangue por esses vasos, né, os capilares, eles são expulsos. Então nós inalamos o oxigênio e expulsamos o gás carbônico. E esses alvéolos, como vai entupindo o bronquíolo, ele vai se dilatando, ele vai estufando. E esses capilares, a circulação vai se rompendo lá dentro. Por isso que o enfisema, quando instala, ele não tem cura. Por isso que o enfisemadoso, essa parte anterior,
posterior do tórax, ele fica aumentado, porque o pulmão dele está muito cheio de ar, mas que não funciona, né? Quando o médico vai percutir, vai bater, ele vê que os pulmões da pessoa estão rebaixados. Clinicamente, a gente faz o diagnóstico do enfisematoso. E é uma doença que não tem cura. E ela vai conviver com falta de ar por resto da vida, sem chance de melhorar e de curar. Então, o enfisema é terrível. Por isso que eu sempre falo para os pacientes, se fumasse, pararia de fumar de medo do enfisema. O enfisema pulmonar, então, é triste. É triste porque não tem cura. E ele não mata rapidamente, né? A pessoa vai conviver com falta de ar por muitos anos. É triste, hein, gente? Para pensar, que situação. Para de pensar e para de fumar, né? Não só pensar, tem que parar de fumar mesmo, né? Eu acho que qualquer coisa que venha, que você sabe que você está agredindo a sua saúde, né, doutor Arno? Por quê, né? E para quê e por quê? Né? Exatamente. Vamos assim, os jovens no narguilha agora é moda, né? Narguilha também é deletério. Não façam isso, por quê? Vão lá tomar um tererê, então, né? Nós tomamos chimarrão, né? Mas eles podem tomar um tererê. Né? Nós tomamos chimarrão no inverno e tererê no verão. É mais gostoso e saudável, mais gostoso, né? Não, claro, o chimarrão muito quente também não é legal, não. Tem que ser na temperatura boa, né? Isso, Doutora, eu vou te deixar à vontade aí para você deixar aquele recado legal aí. E já prometendo que eu volto. Eu acho que é muito importante esse nosso bate-papo, né? Porque eu já falei em outra ocasião, a cardiologia por muitos anos ela estava de braços cruzados e com a expectativa pessimista, vendo que as doenças cardiorrespiratórias mais matavam, continuam ainda matando, é a doença que mais mata, mas sem uma perspectiva de diminuir, né? Até que eles começaram nos Estados Unidos uma campanha maciça com a imprensa, justamente o que você está fazendo hoje, levar esse esclarecimento à população. Porque eu falei no início, não adianta o médico ficar aqui dentro do consultório prescrevendo medicamento por paciente, ele tem que aprender a se cuidar, né? Isso é mais importante do que a medicação, né? Então, esses conhecimentos que eles têm, isso é muito importante, né? Você é formador de opinião, mas as pessoas que estão te assistindo, eles vão transmitir, vão retransmitir, né? Então, a maneira de se ganhar essa guerra é pela educação. Por isso que a imprensa tem um papel fundamental na saúde, especialmente na saúde preventiva. Divulgar. Muito obrigada, que Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima, estamos às ordens.